Sejam todos muito bem-vindos a Backline Music Store TV. Hoje, dicas de como escolher o seu instrumento. Atenção guitarristas, atenção baixistas, vão começar a dar os seus primeiros passos, então têm que saber exatamente qual instrumento começar. Se eu vou escolher uma guitarra, qual guitarra vou levar? Uma guitarra archtop? Ou um baixo de 5 cordas? Uma guitarra, por exemplo, Explorer? Ou um contrabaixo acústico? Não sei. Entretanto, aqui vão as dicas, muito rápido e simplesmente assim. Primeiro tem que saber quais é que são os modelos de guitarra. Existem os mais tradicionais até os mais contemporâneos. Telecaster, Stratocaster, Super Stratocaster, Explorer, Star, Les Paul, SG, dentre outros vários modelos. Para os baixos existem o Jazz Bass, Precision Bass, e depois daí existem várias outras opções. Entretanto, depois de identificar os modelos que eu preciso de guitarra, tenho que saber qual é que é o artista que eu sigo. Se eu gosto, por exemplo, de um guitarrista que nem o Jimi Hendrix, primeiro tenho que ver qual é a guitarra que ele usa, se eu quero o timbre dele. Obviamente, o Jimi Hendrix usava uma Stratocaster. Se eu gosto, por exemplo, de um guitarrista que nem o George Benson, óbvio, o George Benson usa uma guitarra archtop. Facilmente eu consigo chegar nesses timbres. E de repente fica aquele problema, custo-benefício. Eu não consigo ter uma guitarra igualzinha do George Benson ou do Jimi Hendrix. Não consigo ter, por exemplo, o baixo do Richard Bona. Como chegar até lá? É simples, eu tenho que saber a característica dessas violas. Por exemplo, se eu quero uma Les Paul, procuro uma guitarra próxima da Les Paul. Pode não ser exatamente a Gibson Les Paul, mas existem várias guitarras com as mesmas características. Da mesma forma que eu posso querer, por exemplo, um Jazz Bass, mas eu não posso pagar por uma Jazz Bass, eu escolho uma guitarra com exatamente as mesmas características. Virando, por exemplo, para uma guitarra Fender Stratocaster, a característica principal dessas guitarras: 3 captadores single coil, uma chave seletora de até 5 vias. Se eu vou olhar, por exemplo, para uma Precision Bass, é simples, tem pickups Precision, um volume e um tom. E depois daí, se eu tiver acesso ao instrumento ou uma loja de música, convém pegar no instrumento, tocar o instrumento 2, 3 vezes, pedir aconselhamento de alguém que já toca ou então da pessoa que vai te atender. Estas foram as dicas de como escolher um instrumento. Backline Music Store TV, não esqueça de fazer a subscrição e procure-nos nas redes sociais. Canimão!